ofertando hoje à noite no lanche, quanto também doando para o acampamento imerso. Tá bom, meus irmãos? Nessa hora nós vamos ter um momento de compartilhar missões com o nosso casal de missionários queridos, também conselheiros da juventude, Sidney e Larissa. Então eles agora têm a oportunidade, podem subir aqui para poder compartilhar aquilo que Deus tem feito no meio de vocês. Microfone, meu querido. Graça e paz, igreja, boa noite a todos. Gostaria que colocasse primeiramente o vídeo. Queridos irmãos da PIB de Aracaju, pastor Paulo Sérgio, nós estamos aqui com o seu promotor, Dr. Sidney, meu amigo, um amigo das estradas de missões, que Deus nos uniu e tivemos o privilégio de estar juntos aqui nessa viagem missionária aqui no Amazonas, praticamente se encerrando hoje, uma alegria muito grande. Queremos expressar a nossa gratidão pelo trabalho da igreja e conclamar a igreja que nós precisamos trabalhar mais. É verdade. Nós queremos agradecer tantas doações, pela generosidade dos irmãos. Dr. Sidney e Larissa chegaram aqui carregados de doações e nós glorificamos a Deus pela bondade, pela generosidade dos irmãos em contribuir. O que nós vimos aqui é realmente algo que nos emociona, um mundo totalmente diferente do nosso cotidiano, mas Deus tem sido glorificado e a mensagem tem sido levada através do nosso barco missionário e de tantos missionários, né? Isso aí, queremos convidar a igreja, desafiar a igreja para fazer uma caravana para a viagem missionária aqui do barco missionário no Amazonas, hein? O desafio está lançado. Aí o Sidney vai estar trabalhando essa condição aí e vai ser um privilégio, uma bênção para todos os irmãos. Olha, Deus abençoe a amada igreja. Um abração, pastor Paulo Sérgio. E olha só, vamos continuar trabalhando porque Jesus transforma. Realmente, como ele falou, é um privilégio poder servir a Deus, né? Aquela mensagem, logo antes da nossa viagem que o pastor Paulo Sérgio proferiu, falar de como servir, não servir por servir, não servir por ganância, muito menos servir por status, mas ter participado dessa missão realmente nos alegra o coração de ter esse privilégio que Deus nos dá de viver o que vivemos lá na Amazônia. Agradecer as orações dos irmãos, muitos irmãos mandando mensagem, dizendo que está orando, que está indo na viagem orando pela missão, né? Irmãs que mandavam áudios de orações para a gente, então muito obrigado a todos. Foram 6 malas de doações que vocês e outros membros de outras igrejas também doaram, né? Também fizeram muitas contribuições em dinheiro, em Pix. Inclusive, um colega meu, ateu, que se diz ateu, viu um trabalho social bonito e falando com Larissa, quis ajudar. E foi incrível que foi a pessoa que mais doou, né, financeiramente, né? E eu lembro de uma época minha também que eu, na época de ateu, contribuí para um piso de uma igreja. E depois Deus me resgatou para essa igreja, né? E então, muito obrigado também. Eu quero agradecer aos amigos de missões que a líder estadual, ela falou para todos os amigos de missões de várias regiões e eles contribuíram também. Aos Gideões, que contribuíram com Bíblias, tá? Então, muito obrigado a todos pelas ofertas, pelos materiais de higiene que chegaram até aquele local, pelos medicamentos, né? Então, foi muito importante. E aqueles que quiserem saber do que a gente gastou, também podem entrar em contato comigo, que a gente esclarece o que foi que a gente, com o dinheiro arrecadado, o que a gente fez. Além de comprar algumas medicações aqui em Aracaju, a gente pagou o excesso de bagagem e lá a gente acabou doando, deixando com os irmãos, ou com a missão do barco missionário, porque acabamos saindo na madrugada mesmo, assim que a gente chegou, e não podemos comprar medicações lá, porque já estavam cheios. Então, vamos iniciar.
Pronto. Né? Esse convite foi feito, esse casal que falou foi o Misael, que ele é médico, e a Silvana, para quem não conhece, ela é a coordenadora dos promotores de missões. Né? Eles são de uma igreja na cidade de Alto Alegre, lá em São Paulo, né? E nós ficamos muito felizes quando recebemos esse convite deles. Né? Primeiro porque, como eu estou na promotoria de missões, então eu vou com justamente a líder, né, de uma igreja de 100 membros que eles se envolvem bastante. Eles fazem as campanhas de missões durante todo o ano, numa empolgação, ou seja, a igreja toda envolvida com missões, né, e com alcances de ofertas. De a última campanha, que agora foi de missões nacionais, uma igreja de 100 membros teve um alcance de R$120 mil. Então, 100 membros, e é uma igreja, a paz, irmãos, boa noite. E é uma igreja que não tem o perfil social de pessoas muito abastadas, não. Eles fizeram várias feiras, se envolveram, eles realmente abraçam a causa. E foi uma missão desafiadora, né, já que aquela região indígena e de população ribeirinha, ela é considerada o quarto povo menos alcançado do mundo. Né, um lugar onde existe muito abuso sexual infantil, e esse trabalho do barco missionário chega a atender 40 mil pessoas por ano. Né? É uma região com péssima assistência médico-odontológica, né? A carência de dentistas, e os dentistas da casa vão para o barco porque realmente necessita muito de dentista naquela região. E foi o início do projeto do barco missionário com o programa Novo Sorriso. Foi justamente por isso que é uma região onde tem maior número de cárie no Brasil. É uma região de muita desnutrição, uma região que é carente do evangelho, mas em algumas comunidades, antes que o evangelho chegue, a droga já chegou e a prostituição também. Então, na nossa ida, foram 30 horas sem parar de barco. Os irmãos até se assustam. O ano retrasado a gente tinha feito uma viagem que foram 18 horas. Essas já foram 30 horas. Mas para vocês terem ideia da dimensão do estado do Amazonas, tem lugares que chegam a 15 dias de barco de Manaus. Então, não foi um lugar, se a gente for olhar no mapa, tão distante, mas foram 30 horas lá dentro do barco inicialmente. No lugar onde os meninos dormem, que é no galpão, ele vira também o local onde os dentistas atendem e a gente faz a distribuição de medicações para a população. Quando a gente chegou, a gente pegou todas as doações, nós distribuímos em mesas aí no centro, tudo acontece aí. E aí nós fizemos kits. E assim, para a glória de Deus, a obra, meus irmãos, ela está acontecendo e ela vai continuar acontecendo, a gente participando ou não. A diferença é se a gente quer participar disso, porque Deus vai fazer. E é lindo, quando a gente recebeu tanta pasta de dente, escova de dente, eu falei, nossa, eu acabei no vídeo falando só pasta e escova, foi o que eu gravei na hora. E aí eu fiquei assim, nossa, vai ter por um tempão aí. Quando nós chegamos, e eu imaginei que lá eles deveriam ter também, né? A última missão, acabaram as pastas e as escovas, e eles estavam orando e precisando de escova de dente e pasta de dente, e nós chegamos abarrotados desses itens que estavam sendo tão necessários. Então, Deus, ele faz as coisas de uma forma linda. A gente acha que coloca a mão e, eita, eu devia ter falado dos itens todos, mas era exatamente aquilo que Deus queria que nós levássemos. Então, a gente distribuiu, conseguimos, porque o que acontece? A missão acontece, a gente chega com as doações, nós usamos nesses atendimentos, nas regiões que nós vamos, e aquilo que a gente não usa, nada é distribuído de forma irresponsável. Eu achei isso muito legal, muito bonito. Eles não saem só porque a gente recebeu para dar, distribuindo para toda a criança, não. Há todo um acompanhamento dos radicais, há toda uma triagem. Primeiro tem o atendimento, nada é feito. O nosso recurso é o recurso do Senhor que Ele usa as nossas vidas para fazer essa doação. Eles são administrados com muita responsabilidade. Então, aquilo que a gente não usou, guarda,
porque isso vai abastecendo novas missões, novas caravanas, novas comunidades, de uma forma que isso se multiplica e é entregue de forma responsável. Quando nós chegamos lá, nós usamos medicações que tinham, e medicações que nós compramos, Sidney conseguiu, com a doação dos irmãos, o contato com a proprietária de uma farmácia, ele conseguiu pegar por preço de distribuidor, então nós conseguimos levar bastante coisa. Lá, por que a gente voltou, não teve como comprar lá? Porque a gente chegou na madrugada, estava achando que ia sair mais tarde, mas era mais cedo, enfim, e não deu tempo de comprar lá. Mas foi divino. Por quê? Porque isso acontece que a gente foi para a missão, nós distribuímos medicações, nós conseguimos ver a necessidade que estava tendo, e não chegou a acabar. Estava finalizando. Ia ter outra missão 10 dias depois. Então, a gente conseguiu sair do barco com a visão do que é que a gente faria com aquele dinheiro. Comprar o quê? O que exatamente que a população está precisando mais nesse momento, porque é cíclico, né? E aí nós conseguimos direcionar isso, e a Germana vai fazer, acho que já fez a compra, não falei com ela ainda, para ir para essa nova missão que sai agora. Então, no primeiro dia do barco, nessas 30 horas que fizemos, é onde a gente vai organizar todo o material de higiene, as medicações recebidas, né? E aí um destaque para a Igreja de Batista, lá em Poço Verde, que fez esse kit de higiene todo personalizado, bem bonito para aquela população. Os atendimentos odontológicos, eles ficam lá também dentro do barco, tá? Onde são feitos atendimentos de adultos e crianças, e muito amor que nossos dentistas dão, né? Inclusive, tinha uma dentista que era da Igreja Católica e participou também dessa missão. E atendimentos de crianças também. Então, nos atendimentos médicos, era logo pela manhã, já tinha aquela fila enorme para poder fazer as fichas, para poder serem distribuídas para consultório médico e odontológico, né? Ali a linda missionária, enquanto a mãe era atendida, ela estava com o seu filhinho. Dá para perceber que eu não pego uma criança há 18 anos, né, gente? Eu sem jeito para pegar um menino. E a nossa equipe médica, né? Tinha um estudante de medicina também, que é a Larissa, que está ali na foto com a gente. Tinha a Priscila, que era uma geriatra. O Misael, ele é médico do trabalho e ginecologista. E onde fazíamos os vários atendimentos. Alguns chamaram a atenção. Esse foi um que é um senhor diabético, veja, naquela localidade muito distante de uma outra cidadezinha, e um diabético que come totalmente errado. A base da alimentação dele é farinha e peixe e açaí. E quando a gente observou a glicemia dele, muito elevada, que o aparelho nem conseguia medir. Foi levado pelo seu irmão, né, e alguns missionários ajudaram ele a chegar até onde eu estava para atender. Outra senhora também dessa mesma comunidade, com a glicemia muito alta, inclusive usando uma medicação anti-inflamatória, um diclofenaco, achando que era uma medicação de diabetes há muito tempo. Quer dizer, um risco para o rim dela, para o estômago, né, e achando que que a medicação era para diabetes e a glicemia mais de 500. Né? E todo o atendimento a gente fornecia também, além das bibliazinhas dos Gideões, nós também orávamos por aqueles que precisavam. E me chamou também a atenção, numa comunidade que a gente estava, que eu atendi 2 pessoas em momentos diferentes, e elas pediram, eu perguntava se queria oração, e elas pediram pelo parente que era alcoólatra. Então, eu vi que aquilo devia estar marcando muito a vida delas, porque foi a primeira coisa que elas pediram. E muitas vezes a gente fica assim, né? Eu não sou da saúde, eu mesmo ficava, o que eu vou fazer com nutrição lá? É uma realidade bem diferente. Eu estava entregando medicações. O que a gente precisa é de mãos e corações dispostos. Se vocês perceberem, eu fiz uma brincadeira, mas eu realmente não tenho muito jeito com criança. Eu acho lindo no bracinho dos pais, eu sou mais do maiorzinho para o adolescente. Mas eu
peguei uma criança no colo, era aquilo que eu precisava. E como foi bom ver a mãe descansar e não se preocupar que eu estava ali cuidando do bebê. E é um dos ministérios, um dos trabalhos mais bonitos que eu vi. Todos são muito bonitos. Tudo, a coordenação é toda muito bonita, mas o trabalho com crianças é maravilhoso. E quantas famílias lá foram alcançadas através dos seus filhos. Então, aqueles que trabalham com o Ministério Infantil se disponham para estar nessas ações, porque como é importante e como atrai eles para o culto mais tarde. E, logo em seguida, depois de todo o atendimento, fazíamos os cultos nas comunidades, né? Então, durante toda a noite, tinham esses cultos, né? Em um deles, eu pude levar a mensagem do Senhor, que eu fiz em cima da grande comissão, e falando da obediência do cristão, falando sobre o amor ao próximo e estimulando aquela comunidade a que eles fossem os próximos missionários, porque não depende só do barco o missionário chegar naquela comunidade, mas que aqueles cristãos daquela comunidade, eles fossem os missionários para outras comunidades vizinhas. Essa era a comunidade de Boan. E nós, nos momentos, logo pela manhã, nós tínhamos os nossos devocionais no barco, onde o pastor Jonas Elton, que é da Igreja Batista lá de Alto Alegre, ele fazia, onde a gente se alimentava e onde a gente refletia bastante, né? Uma das coisas que refleti muito sobre mim era sobre a questão de ser obediente e não ser egoísta, porque às vezes a gente tem tempo de falar do Evangelho, mas às vezes o nosso corre-corre nos leva a fazer outras coisas e acabamos não falando do Evangelho a outras pessoas, né? E o compromisso em relação ao que temos do Evangelho. Quando Jesus fala sobre da construção da torre, é sobre justamente o que você tem que calcular em seguir a Cristo, né? O que você tem que deixar para trás, o que você tem que calcular que seguir a Cristo não é só vir à igreja, mas é proclamar a palavra dele. Esses os nossos. E tivemos logo após o barco, esse foi o comissionamento de novos radicais, novos missionários para o campo. Em 2023 tínhamos 190 missionários. Hoje temos 220, mais esses agora que estão iniciando no campo. Dentre esses radicais, esses missionários que vão, tem pessoas ali que foram alcançadas por esse projeto. Então tem ribeirinho ali naquele meio e tem um indígena que a tribo foi alcançada. Eles falam bem baixinho e eles são pequenininhos. E eles enviaram esse rapaz, ela já foi alcançada há um tempo, porque eles querem multiplicar esse trabalho. Então, orem também por isso, porque eles têm mais acesso, né, para chegar às tribos indígenas. E esse Jefferson, você vê, esse pastor que está ao lado é o pai dele. Ele é o chefe, é o coordenador do barco missionário, o pastor André e a Germana. E enquanto eles se dedicam à obra, esse filho, ele em São Paulo, morando em São Paulo, acabou se desviando. E em droga, e prostituição, e engravidou uma menina. E no fim, aprove a Deus que salvou a vida dele, né? Agora ele está lá no barco, que os irmãos continuem orando por ele, né? Um jovem, e que ele continue firme, né, nessa caminhada cristã. E no final da nossa viagem, a missão no barco não acaba, né? Nós fomos visitar uma tribo indígena, né, e quis lá falar com o pajé da tribo Tuiuca e deixar um evangelho, uma bíbliazinha dos Gideões para ele, né? Ele ficou bastante alegre, saiu mostrando aos outros índios, né, e podemos também compartilhar com os índios de lá. E esse outro foi um último taxista que nos deixou no aeroporto, né? Conversando no táxi, percebemos que ele era desviado, ele disse que usava droga, que tinha se entristecido com a igreja e que precisava de orações
para poder retomar essa caminhada também. Então, são as experiências que a gente vai tendo do início ao fim, a gente vê a mão de Deus. Porque ele estava num táxi pequeno, e eles lá não colocam malas dentro do banco, só no porta-malas, né? E ele aceitou a nossa viagem com várias malas de volta, né? E Deus tinha um propósito que a gente conversasse sobre Jesus para ele. E eu tentando desmarcar a viagem. Eu mandava mensagem, mandava pedindo para que ele cancelasse, para que a gente chamasse outro táxi que fosse maior. E ele não visualizou. Ele disse, eu não sei, não visualizei. O carro dele era novinho. E ele disse, eu nunca botei mala no meu carro, mas ele não se opôs em momento algum. É o caminho que Deus faz, né? A gente percebeu que era a graça de Deus sobre a vida dele. E se vale uma vida, vale todo o nosso esforço. A gente tem que pensar, se tudo isso for por uma vida, isso tudo vale o nosso esforço. Eu queria deixar uma passagem com os irmãos em Lucas 14, do 15 ao 24. Mas eu vou só dar destaque aqui ao 15, onde fala assim, ou ao 16, Jesus respondeu com a seguinte parábola. Certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou seu servo dizer aos convidados, venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram desculpas. Um disse, acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo, peço que me desculpe. Outro disse, acabei de comprar 5 juntas de bois e quero experimentá-las. Sinto muito. Ainda outro disse, acabei de me casar e não posso ir. O servo voltou e informou ao seu senhor o que tinham dito. Ele ficou furioso e ordenou, vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou, ainda há lugar para mais gente. Então o Senhor disse, vá pelas estradas do campo e junto às cercas entre as videiras e insista com todos os que encontrar para que venham, de modo que a minha casa fique cheia. Que nós possamos não dar desculpas, que nós possamos simplesmente participar da obra que Deus está fazendo nesse mundo, no nosso país, fora dele, através da Junta de Missões Nacionais, estaduais. Um trabalho lindo feito pelos batistas, por nós, e que nós possamos ser coparticipantes disso, porque a gente acha que vai abençoar. Eu sempre vou preparada para a guerra, mas é lindo como Deus cuida da gente. A gente comeu muito bem, nós dormimos bem. Tudo ocorreu perfeito, com o cuidado que só o nosso Pai do céu tem conosco. Se assim fosse diferente, eu sei que teria uma lição ali. Então, que a gente possa simplesmente fazer como Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E saibam que Deus faz através de nós e em nós. Cada oportunidade de ir é a oportunidade de testemunhar. Que coisa linda, quantas coisas lindas Deus tem feito em nosso meio. Então, que os irmãos continuem orando por essas comunidades, pelos missionários e especificamente por esse meu amigo que ofertou, que é ateu, para que um dia ele esteja aqui também, em nome de Jesus. Vamos orar por esse casal missionário querido, que tem levado não só o nome da nossa igreja, mas levado também o amor de Deus, a graça do Senhor, pela vida de muitos. Bênção tê-los em nosso meio, bênção compartilhar e bênção ser abençoado também através da vida deles, tá bom? Baixe sua cabeça, nós vamos orar por esse casal querido. Senhor, nós queremos te agradecer pela vida do Sidney e da Larissa, porque eles foram em paz e voltaram em paz. Agradecemos porque eles foram e levaram um pouco de nós também com eles, Senhor. Obrigado porque o testemunho que foi dado aqui é que muitas das vezes vamos pensando em algo e voltamos ainda mais abastecidos do teu amor e da tua graça. Cuida, Senhor, de cada pessoa que foi mencionada aqui nesse testemunho tão precioso. Pessoas que tiveram um encontro contigo e outros que ainda não. O nosso desejo é que o teu amor alcance a todos, Senhor. Que a tua misericórdia e a tua graça alcance a todos. Que venha, Senhor, e haja salvação no coração desse teu povo, Senhor, que nós citamos aqui nessa noite. Nós te agradecemos por esse lindo trabalho que a Junta faz, Senhor. Levanta a cada dia, Senhor, pessoas que mantenham essa obra de pé.
pessoas que tenham um coração voltado, Senhor, para o Senhor, pessoas que sejam desprendidas daquilo que é o recurso financeiro, para que o Teu reino avance, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor não precisa de nós, mas o Senhor conta conosco. Estamos aqui, Senhor, para poder fazer aquilo que Tu queres. Continua sustentando esse casal querido, fazendo com que a cada dia eles vejam e percebam que é o Senhor o dono da vida deles, Senhor. Cuida, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, queridos. Vamos continuar.